Por que é importante saber se comunicar bem? No estudo de hoje, nós vamos analisar os elementos de uma boa comunicação e vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. É agora, Escola Bíblica. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E essa é uma semana especial. É Natal. Como é que você passou o seu final de semana e os preparativos para a semana do Natal? Como é que estão aí na sua casa? É aquela árvorezinha decorada, presentinhos ali embaixo já, hein? Conseguiu reservar aquele valorzinho para comprar aquele presentinho? Não vai ser mais reduzido? Tá tudo bem, tá tudo bem. E a ceia de Natal, o momento de confraternização. Não importa se vai ser simples, importa é a gente não esquecer o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador. Os costumes, a troca de presentes, né? A gente sabe que não foi nesse período, a gente, pelo contexto analisado historicamente, o período de clima, não foi nesse período que o Senhor Jesus nasceu, datação, a gente sabe disso, mas está tudo bem a gente relembrar e celebrarmos aquilo que realmente importa, que é o valor da família. Falando em valor da família, que é o que a gente está trabalhando neste mês de dezembro e o que nós vamos trabalhar no mês de janeiro, o valor familiar. Estamos estudando a revista Esperança Entre Família, dicas, orientações sobre como você ter maior proximidade, como você reparar aqueles detalhezinhos que são importantes, como recomeçar a viver um novo momento. Eu não sei se você já pediu a sua revista Esperança Entre Família. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a importância do processo de comunicação, princípios de comunicação que são gerais e dicas que nós encontramos na Bíblia. Eu sempre gosto de lembrar, a Bíblia não é um manual de comunicação, não é um manual de administração financeira, não é um manual para relacionamento de casais, não, a Bíblia é o livro da salvação, mas dentro do processo da salvação, a comunicação é importante e nós vamos trabalhar isso, aprendermos a comunicação que a gente tem com Deus e como isso se manifesta no nosso contexto familiar. Peça a sua revista Esperança Entre Família agora. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 12982444449. 12982444449. Só escrever, quero estudar a Bíblia. Você vai receber um link para você acessar, preencher os dados e receber na sua casa gratuitamente a nossa revista Esperança Entre Família. O site é o novotempo.com/escola bíblica, que é o link que você vai receber. Se você quiser continuar a conversa no WhatsApp, é só você continuar ali. Combinado? Então, faça isso agora. Enquanto você está assistindo o programa, vai pedindo a sua revista Esperança, receba na sua casa e estude, leia e compartilhe na sua família, junto com os seus filhos, junto com o seu cônjuge, junto com os seus pais, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos mais uma vez esse tema, está relacionado ao nosso contato familiar e estudarmos a palavra de Deus. Pai do céu, obrigado, porque estamos juntos mais uma vez. Essa é uma semana muito especial, dentro de um calendário, né, do nosso país, que é a celebração do Natal, onde nós nos reunimos em família. Eu não sei qual é o contexto, quais são as realidades das pessoas que me assistem. Talvez alguns estarão sozinhos, o seu núcleo familiar é reduzido, mas eu quero que ele tenha certeza que o Senhor olha para ele, que o Senhor o ampara, que ele é especial, que ele é importante.
e que estarmos em família e relembrarmos o sacrifício, o nascimento, a vida de Jesus aqui na terra, sua morte e sua ressurreição, deem para a gente o verdadeiro significado, o nascimento do Salvador na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a buscarmos esse verdadeiro significado nesse Natal, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você, nós vamos para o nosso estudo número 7, Quem se comunica, se explica. Vamos pensar um pouquinho juntos em princípios do processo de comunicação dentro da família. Isso pode ser usado ou deve ser pensado em um nível relacional esposo-esposa e também em relação aos seus filhos. E esse processo de comunicação, ele tem que ser pensado também, no caso dos filhos, com as suas idades, com a idade de cada um deles, para que seja eficaz. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho no que a Bíblia diz sobre esse tema. Eu gosto muito do texto de Provérbios capítulo 18, verso 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida, as suas palavras, aquilo que você fala dentro da sua casa, aquilo que você fala com o seu cônjuge, aquilo que você fala com seus filhos, pode dar vida para ele ou pode destruir a vida. Aquilo que você vai falar pode fazer com que ele cresça com perspectivas muito positivas a respeito de quem ele é, a respeito do Evangelho, a respeito dos valores que a gente acredita que são valores eternos, ou uma total rejeição a respeito disso. As nossas palavras podem ser benditas ou podem ser malditas. Benditas, eu posso analisar semanticamente, né, dizendo assim, benditas, ou seja, ditas corretamente. Malditas, ditas incorretamente. Tanto na forma como eu estou falando, estou dizendo assim, né, uma palavra pronunciada de forma errada no seu verdadeiro significado, ou a forma que eu estou falando, o resultado que eu quero. Mesmo que eu tenha que fazer uma repreensão, mesmo que eu tenha que fazer uma correção, minhas palavras podem ser benditas, ou seja, podem ser da melhor maneira, ou elas podem ser malditas, elas podem ser ruins. As minhas palavras, mesmo que sejam num processo de correção, de orientação, ou de compartilhar um problema, a gente vai trabalhar isso amanhã, elas podem dar vida ou elas podem matar. Ao longo do meu ministério, ao longo da minha vida, nos 30 anos de ministério, eu tenho visto filhos, tenho visto dentro de um casamento, pessoas que têm sua estima destruída, a visão a respeito dela mesma, uma visão ruim. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo que ela não fazia nada certo, que ela não era competente. Entende onde eu quero chegar? Quando eu digo que a palavra pode dar vida, ou a palavra pode matar, é exatamente isso que o sábio está dizendo em Provérbios 18, 21. Agora vamos pensar um pouco tecnicamente no processo de comunicação. A comunicação é o meio através do qual nós transmitimos informações e emoções, estabelecendo conexões entre as pessoas. Nós transmitimos ideias, informações, mas a emoção vai também. E como que eu estou fazendo isso? Sem comunicação, a troca de conhecimento seria impossível e as relações humanas não poderiam se desenvolver adequadamente. De alguma forma, eu tenho que me comunicar. Eu tenho que falar aquilo que eu penso, as minhas ideias, o que eu estou sentindo. A comunicação é um processo contínuo e dinâmico que depende da interação entre alguns componentes. Não é só eu. Existem fatores que são importantes nesse processo de comunicação. Aquilo que eu estou querendo dizer. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Quando a gente pensa assim, como é que eu vou dizer isso? De que forma eu vou dizer? O gesto, o tom de voz, aquilo que eu quero enfatizar. Porque você está sendo o receptor desta mensagem. E quando eu pergunto, né, às vezes assim, está ficando claro para você o que eu quero dizer? É porque realmente vai se tornar eficaz a minha comunicação se eu estou conseguindo explicar.
E nem sempre a gente consegue explicar da melhor maneira. Então vamos pensar nesses aspectos que estão relacionados aqui. Primeiro é o emissor, a fonte, aquele que inicia a comunicação com a intenção de transmitir uma ideia ou uma informação. Eu me proponho a falar, sou o emissor. Agora, a mensagem, a informação que o emissor deseja comunicar, seja por palavras, sinais, gestos ou outros meios. Então, eu estou conversando com você. Eu estou emitindo uma mensagem para você. Nesse caso aqui, eu estou fazendo através das palavras. Mas junto com as minhas palavras vêm os meus gestos. Se eu estivesse aí perto de você, você já entenderia o que eu estou dizendo. Vem aqui, chega, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Você entende? Se eu estivesse aí, ou se eu pudesse dizer, silêncio, silêncio. Entende? Como é o processo, aquilo que eu quero, eu que sou o agente, que estou emitindo, e aquilo que eu quero dizer. Agora tem o canal de comunicação, o meio pela qual a mensagem é transmitida. Fala, escrita, e-mail, telefone. Eu, por exemplo, digo assim, quando vou mandar uma mensagem escrita, a letra às vezes é fria. Você pode ser até indelicado, e hoje a gente se comunica pelo WhatsApp, parece que a letra pode ser fria, e alguns preferem gravar o áudio. Eu vou gravar um áudio aqui, porque daí eu explico melhor. Existem vários meios que você se comunica, é o canal de comunicação. E tem aquele que vai receber, a pessoa ou o grupo que recebe a mensagem do emissor. Aí dentro da sua casa, você precisa dar um recado para o seu filho, você precisa conversar com o seu filho, você precisa conversar com a sua esposa, você precisa conversar aí com o seu esposo, você precisa conversar com seus pais. Não importa qual seja o assunto, podem ser informações do cotidiano, ou podem ser assuntos mais preocupantes, mensagens que são mais preocupantes. E aí tem o retorno, a resposta do receptor ao emissor, indicando se a mensagem foi compreendida corretamente. Está ficando claro isso para você? Eu estou fazendo exatamente isso. Qual é a sua resposta? Dá para entender todo esse processo, aquele que fala, a mensagem que ele está falando, a maneira como ele está falando, qual é o meio que ele está usando essa fala, para quem é o receptor e como o receptor está respondendo aquilo que está sendo falado. Você pode dizer assim, não entendi. Então a mensagem não ficou clara. Aí o emissor tem que pensar assim, qual foi o ruído nesse processo? Está aqui, qual foi o ruído? Qualquer fator que interfira ou distorça a mensagem, tornando a comunicação menos eficaz. E eu tenho que pensar, qual é o ruído no processo de comunicação? É um barulho e aí você não conseguiu ouvir? Uma mensagem que não ficou clara? Alguém que interferiu nesta mensagem e que tirou a essência dessa mensagem? Vou tentar usar de uma forma um pouco mais clara. O Senhor nos fala através da sua palavra. Ele mandou uma mensagem para a gente. Está clara esta mensagem quando eu leio? Aquele que transmite essa mensagem está falando exatamente o que esta mensagem diz? Qual era a intenção do Senhor quando apresentou? Ou a gente está criando ruídos nesse processo e não fica claro isso? O contexto é importante também no processo de comunicação. Pode alterar o significado ou a forma como a mensagem é entendida. Tudo, o que está envolvido. O sucesso da comunicação depende de quão bem todos esses elementos funcionam de forma conjunta. Como eu, dentro do contexto, estou apresentando esta mensagem. Está ficando claro também? Tudo precisa ser considerado. O emissor, qual é o estado de espírito dele? Ele está usando a melhor maneira? A comunicação não se limita apenas à linguagem falada ou escrita, mas também envolve aspectos como tom de voz, postura e até o silêncio. Como agora. A pausa, a forma como eu estou falando. Quando eu adianto, por exemplo, uma leitura, estou comunicando, tem um objetivo.
Qual é o tom de voz quando você vai conversar aí na sua casa? Tranquilo? Quando você vai conversar com seus filhos, a comunicação interpessoal é proporcionalmente constituída de 7% de comunicação verbal, só 7%. Olha só, 38% vocal inclui o quê? O tom da voz, velocidade, ritmo, volume, entonação, do que o próprio conteúdo da nossa mensagem. Olha só, 38% está relacionado ao tom da voz, 55% é não verbal, inclui gestos, expressões faciais, posturas e demais informações expressas sem palavras. Então perceba, não é só o que você falou, mas é a forma como você está falando e o processo, como que você está comunicando com o seu olhar, com o tom, os gestos que você está fazendo. Isso vai mostrar se realmente você está tendo sucesso naquilo que você deseja. A boa comunicação é crucial para a resolução de conflitos. Isso envolve expressar nossas ideias de forma clara e ouvir com empatia o ponto de vista do outro. Desafio. Assim nós conseguimos encontrar soluções para divergências e evitar que mal entendidos se transformem em problemas maiores. Como aquela expressão assim, não era isso que eu queria dizer. Ou você começou a falar e a pessoa não deixou você terminar a fala. Aí você, deixa eu só concluir aqui. Porque do outro lado já se armou. E daí eu tenho que pensar, mas por que se armou? Será que eu estou influenciando negativamente? Então vamos lá. Para que a gente seja eficaz. Dicas: ser claro e direto envolve simplificar a mensagem, organizar a informação de forma lógica, escolher as palavras corretas, focar no que realmente é importante. Focar no que é importante. Não começar negativamente, a gente vai aprofundar isso. E a boa comunicação depende não só da clareza da mensagem, mas também da capacidade de ouvir e interpretar corretamente o que o outro está transmitindo. Então, deixa eu te perguntar. O que você quis me dizer é sobre isso, isso e isso? Para ver se eu entendi. Entende que às vezes a gente tem que perguntar assim? É isso que você quer dizer? Porque o outro vai dizer, não é isso que eu quero dizer. Porque o meu processo de interpretação vai também afetar a minha reação. Ao aplicar essas técnicas, você garante que a sua mensagem seja compreendida da forma como você deseja, evitando mal-entendidos e promovendo uma comunicação mais eficiente. E por isso que a comunicação tem que ser com a pessoa, tá? Se o seu objetivo é ter relações harmoniosas, você deve buscar se comunicar da melhor forma possível. Como é que está aí dentro da sua casa? A comunicação é harmoniosa? Não é só a quantidade, mas a qualidade da comunicação que vai trazer harmonia para os relacionamentos. Não é só quanto se fala, mas como que você está falando. Vamos considerar alguns textos bíblicos que vão nos orientar. Sabeis essas coisas, diz Tiago capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Lembra que o contexto de Tiago é sobre o indivíduo que está buscando sabedoria para se tornar alguém maduro como um cristão, para ser uma bênção. Para ser uma bênção na casa, na sociedade. E por isso ele vai dizer, seja pronto para ouvir e tardio para falar. A palavra pronto aqui é seja rápido, para ouvir e lento para falar. E o processo é totalmente contrário. Você sabe que quando o indivíduo está falando com a gente já está processando o que a gente vai falar? Educar o ouvido é uma arte. A arte de ouvir atentamente. Porque normalmente a gente ouve pensando na resposta. E Tiago está dizendo aqui, ouça, seja rápido para ouvir.
Não é rápido para falar. Seja rápido para ouvir e devagar para falar. É isso que ele está orientando. Eu gosto muito desse capítulo 3 de Tiago, e ele merece reflexão aqui. O autor bíblico, Tiago aqui, irmão de Jesus, ele vai usar 7 ilustrações sobre o poder da língua, da fala. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Veja que ele se inclui, todos, nós todos, né? A habilidade no processo de dar o recado. Se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão. Olha o processo do amadurecimento. Capaz de refrear também todo o corpo. Então ele se inclui. Todos nós erramos, mas se o indivíduo quer ser realmente maduro, ele vai ser capaz de refrear, né? Vai ter habilidade na fala. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então ele vai dizer assim, eu preciso aprender a frear. E a ilustração é o freio usado no cavalo. Então eu preciso, não, agora não é hora de falar. É isso que ele está querendo dizer. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Segundo, ele vai dizer, primeiro ele usou o freio, agora ele está dizendo o leme do navio. Então, dá uma controlada aí. E é o que você vai falar, porque o que você vai falar vai direcionar todo o seu propósito. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Outra ilustração, a fagulha, a faísca. Aquilo que você fala, você sabe, né? E vou dizer, festa de final de ano, reúne a família, às vezes dá coisa. Você sabe. Falou demais, começa a falar, e aí começa a citar coisas, né? Contestar. Eu conheço histórias assim que a coisa não termina bem, não. Ora, a língua é fogo. É um fogo, é a faísca que vai fazer agora o quê? Um fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Se o indivíduo não se controlar, o resultado que pode causar. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Está falando agora uma outra ilustração, o processo do domar. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E pode matar, como a gente leu inicialmente. É uma belíssima reflexão que Tiago está fazendo. Com ela, olha como é que termina esse pedaço de texto aqui no livro de Tiago. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu fico imaginando Tiago falar. Com a mesma língua a gente abençoa, a gente vai na igreja, a gente canta, a gente louva, mas a mesma língua às vezes senta no almoço e aí para falar negativamente do contexto. Estou falando para gente que vive num ambiente religioso como eu, para falar negativamente das pessoas, do que aconteceu, do culto, do sermão, né, daquilo que a gente ouviu. E pode ser no ambiente de casa, quando a gente chega do trabalho. Que exemplo que a gente está dando para os nossos filhos? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos?
tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não pode ser assim, meus irmãos, diz Tiago. Pode, do mesmo lugar, jorrar aquilo que é doce ou aquilo que é salgado? Provérbios capítulo 25, verso 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, da forma correta, no momento correto. Paulo, na carta aos Efésios, diz no capítulo 4, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. A forma como nós falamos, não esqueça disso, exerce um impacto maior do que o próprio conteúdo da nossa mensagem. Queridos, como tem sido a comunicação na nossa casa? Como tem sido? Como tem sido o falar com o seu cônjuge? Como tem sido o falar com seus filhos? Como é que você está conversando com eles? Como é? Como é que tem sido esse tom de voz? Como tem sido os gestos? Eu quero fazer um apelo para o seu coração. Clamemos para que o Espírito do Senhor controle os nossos impulsos e não saia da nossa boca nenhuma palavra que fira, que machuque, que destrua, que tire a estima daqueles que nos ouvem. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que destrua a vida de uma pessoa. Que o Senhor nos dê controle sobre isso. Como Tiago vai dizer, todas as feras no mundo estão sendo domadas, mas a gente não consegue controlar nossa língua. E aí, os efeitos são negativos. Não seja incoerente. Não esteja na igreja celebrando e depois com seus filhos em casa destruindo. Porque aí você destrói, literalmente, tudo o que você tentou construir de bom senso, de princípio religioso. Eu quero orar por isso nesse momento. Somente o poder do céu para nos orientar sobre isso. Somente o poder do Espírito para nos orientar, para nos dar controle sobre as nossas palavras. Falemos menos e vamos ouvir mais, ouvir a voz do Espírito. Pai do céu, eu clamo que pelo poder do Espírito Santo o Senhor nos dê controle sobre as nossas palavras, para que delas saiam bênção, vida, em nome de Jesus. Amém. A gente se encontra amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.